me deu menos inimigos e melhorou em bom sentido. Mas eu acho que essa foi a única vez, a única parte assim que eu mudei a minha comunicação e não que eu me envergonhe, mas eu dei uma evoluída nesse quesito. Uhum. Dei uma evoluída. E olha que engraçado, foi o ambiente. Porque o ambiente que eu trabalhava, a primeira empresa, todo mundo era assim. Uhum. Então não tinha essa de... Sabe quando a gente brinca que tá um xingando o outro? Sim. Era desse jeito. E aí quando eu fui pra outra empresa que, mano, eu não xingo o outro. Mas então a comunicação foi totalmente diferente, mas foi o ambiente também. Ambiente modela comportamento. Exato. Mas é parte da história, né? Mas assim, ensinar da forma que você ensina, é porque eu ensinava a pessoa a fazer alguma coisa. Olha, você vai pegar isso, vai fazer desse jeito e tal. Ensinar da forma que você ensina, que é um idioma, eu já não sei se eu saberia ensinar. Entendeu? Porque eu acho que você ser um bom comunicador não quer dizer que você vai ser um bom professor, né? Exatamente. Porque o ensino, ele vai de paciência, da forma correta. Eu já não sei se eu conseguiria fazer isso. É que assim, o professor de inglês também, Carlos, ele é um médico. Então, o médico pergunta pra você, onde está doendo? Então, você tem um problema pra se comunicar em inglês. Aonde está doendo? Então, tem aluno que me fala, pô, professor, eu tive um trauma de infância. Teve uma aluna minha que falou, pô, a minha mãe me zoava. Minha mãe me xingava quando eu falava alguma coisa errada em inglês. Ou, professor, o pessoal me julgava no curso que eu fazia. Meus colegas de trabalho não faziam inglês e me faziam sentir mal porque eu estava falando alguma coisa errada. Ali, às vezes, por algum tipo de inveja. Então, às vezes, é uma trava emocional que o aluno tem, eu tenho que saber identificar isso daí. Né? Por mais que eu não seja um psicólogo ou algo do tipo, ainda assim é parte do meu trabalho identificar e fazer alguma coisa para ajudar. Então, o trabalho do professor não é só se comunicar, é dar diagnósticos. Professor, eu não consigo memorizar coisas em inglês. Então, peraí, você está estudando de uma forma passiva ou de uma forma ativa? Eu estudo de tal forma. Você está estudando de forma passiva. É por isso que você não retém nada. Então, vamos mudar? Vamos falar de uma forma ativa? Aí a gente muda a comunicação. Tem até uma aluna que falou assim, tem um pessoal aqui em casa que fala inglês, falaram que eu não tenho que pensar em português. Errado. Falei assim, não tem como. Como assim? É o famoso pensa em inglês? É porque assim, vamos lá. Eu falei assim pra ela na aula. Falei, se eu pego isso daqui e mostro pra você e falo glass, qual que é a primeira palavra que vai vir na sua cabeça? Ela, copo. Falei, então você não consegue desvincular, isso daí tem estudos, né? Eu posso até depois deixar as fontes aqui e tudo mais, mas tem estudos que você não consegue desassociar o seu idioma materno e você tem que pegar o outro idioma e aprender com memória associativa, por exemplo. Isso aí, nossa, eu ouvi muito de professores isso. Pensa em inglês. Não funciona, não funcionou. Porém, depois de um tempo já morando fora e falando muito inglês, aí eu já não pensava em português, que eu tava pensando naquilo pra pensar em inglês. Então fluía. Sim. Mas quando a pessoa fala assim, pensa em inglês, você nem pensa pra falar. Mas quando ela fala isso, já te dá já te dá todo um trabalho. Você falou, isso é muito interessante. Então, já me perdi no que eu tava falando, pode continuar aí. Então vamos lá. É o seguinte, claro que depois de um tempo você pensa em inglês. Eu consigo pensar algumas coisas em inglês. Só que a questão é, se você desde o começo fala, não posso pensar em português, cara, fica um negócio infernal pra você aprender, não tem como. Por exemplo, eu assisti uma palestra do Clóvis de Barros Filho no programa do Jô Soares, né? E, ótimo comunicador. Excelentíssimo comunicador, exímio comunicador. Filósofo. E aí o que aconteceu? Eu fiz o Enem naquele mesmo ano, eu tirei 920 na redação do Enem. De 1000, eu tirei 920. Porque eu usei uma coisa que o Clóvis de Barros Filho falou no programa com o Jô. E aí o que aconteceu? Em 2019, estava eu na Inglaterra com meu host father, com o Tony, e eu quis usar uma coisa que o Clóvis de Barros Filho falou, que eu lembrei que é lá de 2014, que é sobre a voz interior, inner voice. Então eu pensei em português para lembrar daquela memória, porque se o Clóvis de Barros Filho falou em português, não tem como lembrar o que ele falou em inglês, porque ele falou em português. Então eu peguei a memória daquilo que ele falou, trouxe para a consciência e falei em inglês.
eu transferi. E aí não tem... o pessoal fala assim, mas se você pensar em português, você vai ter um delay para depois transferir aquilo pro inglês? Não necessariamente. Eu pensei no que ele falou, eu falei assim, Tony, do you talk to her in your voice? Because I talk to mine in short. Então, Tony, você fala com a sua voz interior porque eu falo com a minha e de vez em quando ela grita. E eu consegui falar isso nessa fluência, nessa velocidade, simplesmente pegando, transferindo e falando, legal. Sim. Então, eu uso muito o português como recurso. Teve até algumas vezes, por exemplo... Não tem como não usar, né? Exatamente. Eu não lembro qual que era a cantora, não sei se era a Anitta, não sei quem era, que estava falando inglês numa entrevista, e aí, de repente, ela solta um né no final. Né. Em vez do you know, ela falou né. E aí ela já percebe, se conserta, mas acontece. Sim. Aliás, eu vi até um estudo na BBC News, né, de que quem fala mais de um idioma, primeiro que a chance de você ter Alzheimer é menor, e se você tiver, você vai ter 5 anos depois. Então, se era pra você ter com 65, você vai ter com 70. Se você ia ter com 70, você vai ter com 75. E pessoas que falam mais de um idioma, elas normalmente falam um pouco mais devagar. Por quê? Porque há muita informação na cabeça. Então, quantas vezes eu não falei com pessoas que são poliglotas e elas confundem uma palavra com a outra? Quantas vezes eu estava estudando francês e eu comecei a falar inglês sem querer? Sim. Porque o cérebro vai dando um nó, então é normal. Lembra de quando a gente conversou com a Lilian e o Marcelo aqui? Gente, a Lilian e o Marcelo, ela é da Suíça, ele é brasileiro, eles se conheceram, né? São um casal que vieram aqui. Se você não assistiu depois desse daqui, você volta lá no episódio deles, tá? E aí o que aconteceu? Eu pedi pra Lilian falar todos os idiomas que ela fala, se não me engano, 4 idiomas. E aí eu comecei ela falava uma coisa, eu falei, English. Ela falava inglês, eu falei Italian, French, e teve uma hora que ela, para. Tá bom, tipo, que não agora dá. Porque realmente você vai confundindo. Às vezes você pega a referência de um pra trazer pro outro. Isso é uma coisa totalmente normal. E eu mal falando o português e o inglês aqui, ela falando 5, 6 idiomas. Exatamente. E uma coisa pra você que quer se comunicar, às vezes, em vários idiomas, depois que você aprende o primeiro, abre a porteira. Você aprendeu o primeiro idioma, abre a porteira pra você aprender todos os outros. Eu estudando francês hoje, eu sinto muito mais facilidade pra estudar francês do que, se fosse a minha primeira língua estrangeira. Eu sentiria muito mais dificuldade. Eu crio menos barreiras.